Todo mundo lá em Gênesis 18? Eu vou pedir para que você acompanhe esse texto muito bem, pegando nos detalhes, concentre, porque depois a gente vai explicando, você vai lembrando de onde está escrito aqui. 18, a partir do versículo 1 eu vou lendo. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali, foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já foi muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei.
Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. É longo, mas você vai entender como é importante ter toda essa história para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco. Contextualizando um pouco dessa história para os nossos dias, uma coisa que eu não sei se aconteceu ou se acontece hoje na história da Terra, é Deus se manifestar em carne e andar pela rua e visitar as pessoas. Eu não sei se hoje Deus, como fez aqui na história de Abraão, ele se encarna e vem falar com alguém, falar com você. Se no mundo ele faz isso hoje ainda, eu não sei. O que eu sei é uma coisa: ele pode. Eu entendo que a graça nos proporciona algo muito maior do que está acontecendo aqui, porque aqui Deus veio no momento falar com Abraão, e hoje o Espírito Santo que Jesus nos enviou, ele habita em cada um de nós, amém? Então nós temos a presença desse Deus maravilhoso disponível a todo momento dentro das nossas vidas. É muito mais do que só uma visitinha, é muito mais. Mas eu tenho certeza que se Deus tocasse a sua campainha, e assim como Abraão, você identificasse que era Deus, você ficaria impactado. Só que se nós lemos a passagem, nós vamos ver que Deus, com os 2 anjos que estavam com ele, mas uma coisa que acontece é que ele não vem até Abraão. Deus, ele passa perto, eles param perto de Abraão. Ele já fez algo muito grandioso, que é permitir que o homem se aproxime dele. E Deus está, a Bíblia fala, Jesus fala assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quantos já leram essa passagem? Mas há uma diferença muito grande entre Jesus estar aqui e você construir um relacionamento com Deus nessa noite, por exemplo. Existe uma diferença muito grande entre Jesus estar num lugar e você ser a pessoa que vai conversar com Jesus e vai receber uma resposta de Jesus. Porque assim como pode ter irmãos aqui que eu não vou conversar com você, você não vai conversar comigo. Quantas reuniões, às vezes você já chegou e você saiu e parece que realmente você nem conversou com Jesus, você nem falou com Jesus, você cantou, você ofertou, você ouviu uma palavra, mas com Jesus mesmo, parece que você não conversou. Então a primeira coisa que esse texto nos mostra é que Abraão, quando ele viu Deus, ele se levantou, ele saiu correndo e ele se prostrou diante de Deus, como fala ali no versículo 2. Abraão ergueu os olhos, viu 3 homens de pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão. Como se fosse fácil fazer isso que Abraão fez, de correr até aqueles homens e se prostrar. Seria fácil para talvez qualquer um de nós, mas Abraão, ele tinha 99 anos de idade nessa época. Daí quando eu falo que Abraão, entre parênteses, 99 anos de idade, correu, ele correu, mas ele não só correu, ele se prostrou. Isso mostra que ele, quando ele viu a presença de Deus, ele também tomou uma atitude, ele tomou uma posição, ele foi ao encontro da presença de Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós estamos perto de Deus, Jesus já prometeu, ele está aqui neste lugar, mas falta o quê? Aquele nosso passo em direção a Ele, aquela nossa, o nosso desejo, e não só aqui nessa reunião, todos os dias da sua vida, aquele dia em que você aceitou Jesus, você foi salvo. A partir desse momento o Espírito Santo entrou na sua vida, você passou a ter esse selo do Espírito Santo sobre você. Jesus, Ele está à sua disposição, o Espírito Santo está ali. Mas quantas vezes você está caminhando em direção ao Espírito Santo para se prostrar, para se encontrar com Ele todos os dias da sua vida? Porque muitas vezes nós vivemos, mas nós não nos relacionamos. Eu vou dar uma ilustração disso. Quantas pessoas usam ônibus semanalmente? Não precisa ser diariamente, mas essa experiência, eu já passei por isso. Quando eu trabalhava sempre de ônibus, todos os dias eu pegava ônibus, sempre tinha aquelas pessoas que todos os dias estavam naquele mesmo horário no ponto, no ônibus, às vezes sentavam do seu lado. Não tem isso?
tem, né? Sempre tem aquele pessoal. Aquele pessoal que tu já sabe até o ponto que ele vai sair. Às vezes, se ele está dormindo, você dá uma encostada para ele acordar. Ó, já é o seu ponto. Né? Nem conhece, ajuda a pessoa. Eu já fui ajudado muitas vezes. Dormindo, já me acordaram e eu entrava. Você está ali com aquela pessoa, vê ela todos os dias, mas você não sabe o nome dela, não sabe onde ela mora, não sabe a vida dela, não sabe nada. Muitas pessoas são assim com Deus. Todos os dias tem um horário que você poderia encontrar Deus. Você até lembra um pouquinho de Deus, mas você não vai lá se relacionar com Ele, você não vai saber o que Ele está pensando, não vai abrir o seu coração. No máximo, quando você está meio perdido, você pede uma ajuda, uma força. Assim acontece muitas vezes na nossa vida. Abraão, quando ele viu, ele foi até Deus, se prostrou diante de Deus, e ele se preocupou com uma coisa a partir daquela hora. Ele falou: meu Senhor, já que o Senhor passou aqui perto da minha casa, fica aqui um pouco agora, fica aqui comigo. É a hora mais quente do dia, aquele sol assim de meio-dia, que estava rachando lá naquele deserto onde Abraão morava. Pensa um jeito bom de você conquistar a atenção e o tempo de uma pessoa. Senta aí, vamos comer alguma coisa. Você chega numa casa assim só para, às vezes, entregar um negocinho, passou só para dar um oi, a pessoa olha para ti e fala assim: ó, nós estamos preparando um churrasco, entra aí e come um pouquinho. Você podia até ter outro compromisso muito sério, você fala: eu vou entrar, eu gosto muito de você. Para que a gente faz essas coisas? Para quem a gente se preocupa? Em preparar algo bom, alguém que a gente quer manter perto da gente. A gente não faz um churrasco para um desconhecido, para alguém que a gente não gosta, para alguém que a gente quer ver longe. Mas Abraão, ele só estava preocupado com uma coisa. Ele estava dizendo: eu quero manter essa presença ilustre, que é de Deus, aqui pelo máximo de tempo que eu puder. E quando ele oferece: vamos comer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Pensa na dificuldade. Não é que nem hoje que está lá o pacotinho, já está o bolo, às vezes aqueles bolos de pacotinho que você só bate ali, coloca um ovo e tal, e coloca, já assa e pronto. Não, naquela época eu tinha que fazer tudo. E o mais interessante é que Deus com os anjos, Abraão oferece para comer, e eles falam o quê? Pode fazer que a gente vai comer. Agora, eu quero que vocês imaginem o seguinte: ele falou aqui que ele ia fazer assim, ó, ele fez uns pães, ele fez coalhada, pegou leite, ele saiu correndo falar com Sara, o velhinho de 99 anos, foi correndo falar com Sara. Depois esse velhinho correu até lá o pasto, para falar com um dos servos dele, para preparar um novilho, um boizinho. Agora, quem já foi na roça, tem alguém aqui que já viu ou um porco, ou um boi, alguma coisa assim ser morto? Alguém já viu? Meu Deus, um monte de gente viu. Eu nunca vi isso matar é rápido, né? Mas você limpar, carnear, né? Você tirar a pele, fazer tudo, separar todas as partes, cortar, e não é hoje em dia, né, que tem essas facas maravilhosas, essas serras, esses negócios top. Não, pessoal, era lá naquela época, milhares de anos atrás. Quanto tempo isso durou? Sabe o que é interessante? É que Abraão foi lá, deu ordens para todo mundo, e eu fico imaginando que Abraão, ele voltou daí, tá lá, foi lá chamar o servo e tal, chamou o servo, ó, servo, faz o boi, não sei o que lá e tal, faz mulher, faz isso, aquilo, e os homens estão aqui e Abraão volta. Ai, deixa eu sentar aqui debaixo dessa árvore. Pois é, Deus, mais umas 2 horinhas está pronta a comida. Vamos conversar? Imagina, Jesus, Deus, o próprio Deus, sentado ali com Abraão, e vamos esperar umas 2 horas até a comida ficar pronta. Imagina você sentado na frente de Deus, e você também ofereceu para Deus uma comida, só dali 2 horas vai ficar pronta. Você tinha assunto para falar com Deus 2 horas? Se o próprio Deus estivesse em carne na sua frente, quem teria assunto para falar 2 horas com Deus? Abraão aproveitou com certeza muito a presença de Deus para conversar com Deus, para tirar as suas dúvidas, eu já ouvi tanta pergunta da Bíblia, agora imagina você poder perguntar para o próprio Deus. Mas o que essa passagem da Bíblia me revela é que nós precisamos ser discipulados por alguém na nossa vida, nós precisamos de uma paternidade espiritual sobre a nossa vida, nós precisamos de alguém que nos ouça e que responda e que nos oriente e que diga onde nós devemos ir, qual é o melhor caminho.
dando a sua experiência de vida. Agora, existe um discipulado que ele é mais importante que o nosso ombro. É todos os dias ser discipulado pela presença do Espírito Santo. Porque o seu ombro você pode tirar um tempo durante a semana, às vezes uma semana sim ou uma semana não, mas com o Espírito Santo, quantas vezes você pode falar com Ele? Todos os dias. E esse deveria ser o maior discipulado da vida de alguém, aprender com o próprio Deus todos os dias. Você tem dúvida, Senhor, eu estou sem emprego, eu preciso de emprego, Senhor, eu quero casar, Deus, Senhor, preciso da cura, Senhor, eu quero ser líder, Deus, eu quero dormir, Senhor, hoje. Fala com Deus, fala com Deus. Ele, assim como Abraão podia escolher qualquer coisa para falar, você também pode escolher o que falar com o seu Deus. E é interessante que, lógico, que se Deus viesse na minha presença, eu ia começar a puxar a minha lista e pedir as coisas que eu preciso da minha vida. Senhor, eu quero um Play 4, as prioridades máximas da nossa vida, né? Eu quero, deixa eu ver o que eu quero aquele tênis sensacional, eu quero aquela roupa, aquele vestido das mulheres, né? Eu quero, Senhor, muito dinheiro, assim, que depois com o dinheiro eu me resolvo o que eu vou querer mesmo, assim, comprar. Eu só pode mandar o dinheiro que o resto eu me viro. Mas interessante que quando a gente começa a falar com Deus, a gente começa pedindo as coisas para nós. Nós começamos a falar com Deus, expondo as nossas necessidades, expondo os nossos sentimentos, falando: Senhor, hoje eu estou triste, Pai, hoje eu estou feliz, hoje eu estou sem vontade de orar, hoje eu estou com muita vontade de orar, hoje eu estou com vontade de adorar. Você começa, por quê? Essa é a primeira parte do relacionamento com Deus. O filho, ele chega no pai e pede as coisas. Essa é a primeira parte. Sabe como é que eu sei que Abraão estava conversando alguma coisa, pedindo para Deus? Porque daí quando a história vai revelar aqui a continuação, Deus está perguntando assim: onde está Sara, sua mulher? Abraão, está ali na tenda. Abraão, daqui 1 ano eu voltarei e você terá um filho. Por que eles estavam nessa conversa? Porque lá atrás, Gênesis 15 mais ou menos, Deus promete a Abraão dizendo assim: eu vou te dar um filho. Mas passados muitos anos, o filho ainda não tinha vindo, o filho da promessa. Então Abraão com certeza já estava na lista, na parte assim: Deus, o Senhor me prometeu um filho, onde está esse filho? E Deus já fala: cadê Sara? Daqui 1 ano eu voltarei aqui e você terá um filho. Ai Deus, é verdade? É. Mas imagina, você está ali: Senhor, me ajuda, Senhor, nisso, me ajuda naquilo. Não, pode deixar, você vai passar, vai dar tudo certo, daqui 1 ano você já está lá dentro da faculdade, feliz, maravilhoso, realizado. Aquele cargo na empresa também já está tudo certo. Você vai estar lá, daqui 1 ano, está tudo bem e tal. Daí o que acontece? Sara dá uma risadinha, né? Sara já toma uma invertida porque é Deus, né? O que você vai falar com Deus? Às vezes a gente enrola o líder de GC, mas Deus? Sara riu e falou assim: eu não ri. Eu não ri. Eu fico imaginando o olhar de Deus para ela assim, né? Você mentir na cara dura de Deus. Às vezes a gente não consegue mentir nem pro marido, esposa, namorado, pai, mãe, irmão. Ele sabe na sua cara que você está mentindo. Ele olha bem no fundo do Senhor: você está mentindo. Agora Deus, antes de você mentir, Ele já sabia que você ia mentir. É pior ainda, né? Eu não ri. Você riu sim, Sara. Sara não fala mais nada. Mas, o que acontece? Maravilha, glória a Deus. Sara já passou da idade de ter filho, eu também. O Senhor está falando. Já passou as 2 horas. O que chega? Churrasquinho. Sabe o que isso me mostra? Que Deus, quando Ele está sendo agradado, Ele permanece no lugar. Sabe o que Deus falou no meu coração quando eu estava lendo esse versículo? Ele falou assim: as pessoas muitas vezes eles buscam a minha presença, eles querem a minha presença, mas quando eu chego, cadê o meu banquete? A pessoa veio, ela está pensando na vida dela, está pensando lá no trabalho dela, está pensando lá no crush dela, está pensando em várias coisas da vida dela, está pensando no que vai acontecer depois da atração, está pensando naquele, já morreu, está pensando no passado, está pensando em outras coisas, está pensando, sei lá, está olhando para a luz, brilhando. Mas eu estou ali, eu estou ali. E a minha pergunta é: o que você tem preparado para Deus quando Ele vem? Porque a presença de Deus permanece quando você agrada ao Senhor e se preocupa.
em dar um ambiente onde Ele goste de permanecer. A Bíblia fala o seguinte, que Deus habita no meio dos louvores. Louvores, Deus habita nos louvores. Daí eu já vi muita pregação que fala assim: pessoal, vamos louvar porque Deus habita no meio dos louvores. Daí a galera começa a louvar, porque sabe que quando a gente está louvando, daí é porque Deus está habitando. Deus habita no meio dos louvores. Agora eu vou morar aqui nesse louvor. Não é desse jeito que a Bíblia está falando, tá? Porque se Deus habita nesse tipo de louvor, então Deus ele tem que se mudar de uma em uma hora, não é verdade? Você louvou uma hora, acabou o louvor? Não, não é isso, com certeza não é isso. O que a Bíblia nos ensina é que lá onde Deus habita no seu trono, está cercado de louvores que acontecem dia e noite, 24 horas por dia. Se lá podemos dizer que lá é esse tempo, não é esse tempo, é o tempo de Deus, mas lá sempre existe louvor, amém? Então Deus habita lá no seu trono, onde sempre há louvores. Uma das formas que nós podemos nos preparar para a presença de Deus quando ela vem é o quê? Louvando, uma vida de louvor. E louvor não é só esse momento aqui, o louvor é aquilo que você expressa com seus lábios, são as suas atitudes durante a sua vida, é aquilo que você faz no seu trabalho, é os negócios que você faz, isso louva a Deus ou não louva a Deus. E quando você vive uma vida de louvor ao Senhor, Deus ele pode vir sobre você, sabe por quê? Porque a sua vida parece muito com a habitação dele lá no trono. Uma vida de louvores. É que nem quando você chega num outro lugar que parece a sua casa. Quantos já foram visitar alguém e se sentiram em casa lá naquela pessoa, naquele lugar? Tem lugares que eu vou e eu me sinto em casa. Tem lugares que eu vou e fico assim, meio estranho e tal. Você se sente em casa. Deus se sente em casa num lugar onde há louvores para Ele. Então, se você vive uma vida que você não louva a Deus, que você não faz nada, e aqui é uma prova disso, e você vem num culto que tem um louvor maravilhoso, um momento de adoração maravilhoso, um momento em que você pode cantar ao Senhor, tributar ao Senhor, e você fica quieto, e você não se expressa, e você não faz nada, você está sendo aquela casa, porque nós somos a casa de Deus, onde Deus não vai se sentir confortável, porque a sua vida não expressa o seu louvor. Você está entendendo? Mas Abraão fez com que Deus se sentisse bem. E daí, olha que engraçado, lá no versículo 8 fala: trouxe então a coalhada, leite, o novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto de pé debaixo da árvore. Daí a gente lembra da passagem de Jesus, quando Jesus está lá se batizando, vem uma voz do céu e fala: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu fico imaginando Abraão debaixo da árvore, olhando Deus comer a sua comida. Imagina que você está fazendo um bolo para Deus, uma carne para Deus. Deus senta na mesa e começa a dar aquela primeira garfada. O que você está esperando? Esperando Deus falar, está bom, né? E a Bíblia não fala nem que Deus falou alguma coisa. Com certeza estava muito bom, né? Fala que eles simplesmente comeram. Comeram. Olha que engraçado. Deus, o Criador dos céus e da terra e de toda a comida, comendo, e os anjos comendo junto, e daí você vê Deus desfrutando de algo que você fez. Eu tenho certeza que uma das melhores coisas que existe na nossa vida é quando você sente que Deus está desfrutando daquilo que você faz. Quando você sente que o trabalho que você faz, tanto no GC, quanto discipulando uma vida, quando adorando, estando aqui, se preocupando com outras pessoas lá fora, não importa. Mas quando Deus gosta, vem algo no seu coração, vem uma alegria no seu coração por saber que o Pai está gostando do que você está fazendo, não é verdade? Eu sinto muita alegria de Deus quando eu vejo que Ele está alegre com aquilo que eu estou fazendo. Mas quantas pessoas se preocupam realmente se Deus está feliz, se Deus não está feliz, se Ele está alegre, e ficam ali deslumbrando o prazer de Deus. Sabe por que nós não fazemos muitas vezes isso? Nós não deveríamos ser essa geração, mas muitas vezes nós somos a geração miojo. Nós queremos preparar algo para Deus em 3 minutos, e queremos que Deus assim encha
aquele assim, ó, até salivou a boca de tanto desejo por aquele miojo, e desejo, e daí ele come o miojo, ele fala para você assim: é a melhor coisa que eu já comi na vida. A geração de hoje, ela quer entrar no seu quarto: Senhor Jesus, obrigado por tudo, obrigado por hoje, obrigado por amanhã, obrigado por todas as coisas, Senhor, glória a Deus, eu vou para o trabalho, abençoa também, que eu ganhei muito lá, e que eu volte aqui, mas não dá nem os 3 minutos, o miojo ficou até duro. Amém. Ouve meia música no tempo de oração, né? Meia música para orar aquele outro minuto e meio. Sai com cara de vencedor do quarto. Deus está feliz comigo. Irmão, nem você, quando olha aquele miojo, pensa: ai, que maravilha, meu Deus do céu e tal. A não ser que você está passando fome. Meu Deus, o miojo. Agora, quando você passa lá no chimarrão aqui em Joinville, aquelas costelas girando assim, ó, coisas boas geralmente levam tempo para serem preparadas. Coisas boas, elas também te prendem. E a presença de Deus é isso, pessoal. Às vezes a gente quer que as coisas sejam muito rápidas com Deus, quando nós vemos a Bíblia inteira que Deus, ele sempre quis o quê? Permanecer conosco, sentar conosco, se relacionar conosco. Nós precisamos deixar de ser a geração miojo na presença de Deus, que 3 minutos está pronto, está bom, Deus já se deleitou, já se ficou feliz, já está contente, já pode voltar para o céu, para a sua glória, contente com a minha vida, que eu vou já continuar a minha vida aqui, é o meu caminhar, minha vida diária, e eu sei que Deus vai me abençoar, porque esse miojinho aí, Deus vai lembrar desse miojo. Nós temos que fazer algo melhor para Deus. A gente quer uma vida sem limites, mas nós queremos, às vezes, que Deus, né, receba assim, um pouquinho, e fique feliz. Todo mundo comeu ali aquela comida maravilhosa, os anjos ali lambendo beiço e tal. Abraão feliz, porque Deus gostou. Deus se levanta para ir embora. Olha o que Deus faz. Vamos dizer que o Rubem é Deus. Aleluia. Ó, meu irmão, aleluia. Um aqui, né? Tu começou a ir embora. Abraão, eu sou Abraão. Ah, você já está indo? E o Rubem, Deus, né, falando: já estou indo. Ah, eu queria me despedir do Senhor. Foi muito bom recebê-lo aqui. E é muito bom ter a sua presença sempre comigo. A casa é lá no púlpito. E o Senhor está indo embora mesmo, né? Poxa vida, esse microfone é bom, hein? Ele pega longe. Poxa, Senhor. Como é, né? Um abraço mesmo, assim, é muito bom mesmo estar com o Senhor. Vamos lá no estacionamento, ver se esse microfone funciona. Não, vamos voltar. A Bíblia fala que Abraão, ele foi acompanhando Deus. A Bíblia fala que ele foi se despedindo pelo caminho, porque é tão bom estar na presença de Deus, que Abraão não queria sair da presença de Deus, ele não queria deixar Deus ir embora. E quando nós vivemos uma vida assim, uma vida onde nós ansiamos pela presença de Deus, de um jeito, de uma forma que nós não queremos mais deixar Ele embora, só nesse momento, Deus, Ele revela a parte B de uma vida com Ele. Muitas pessoas não têm experimentado isso com Deus, porque só faz miojinho. E essa parte B é muito interessante. Sabe o que Deus se pergunta? E quando Deus se pergunta, Ele está falando ali com o Pai, com o Filho. Versículo 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? O que Deus vai fazer? Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus estava ali. Será que eu vou esconder dele o que eu vou fazer? Agora eu te pergunto, por que Deus esconderia de Abraão o que ele iria fazer? Ou por que Deus ia contar para Abraão o que ele ia fazer? Será que tem algo que impede Deus de contar as coisas para você? Será que o Senhor quer te contar mais coisas? E Ele se pergunta: será que eu conto ou eu escondo? Quantas coisas você perguntou e Deus não te respondeu? Daí você vê que Deus para e se pergunta: eu vou contar, eu vou esconder dele. Sabe por que isso acontece? Quando Deus, Ele te revela algo, Ele vai esperar uma resposta de você. Você chega na presença de Deus e pede tudo que você quer para Ele, Ele ouve. Mas quando Ele vai falar com você,
assim como Ele quer te responder o que você pediu, Ele também quer uma resposta sua quando Ele pede as coisas. E Deus, Ele conta para Abraão o que Ele ia fazer. Eu vou visitar Sodoma e Gomorra porque eu estou ouvindo umas coisas muito sérias lá, está muito complicado, o pecado deles está muito grave. Eu vou ver se aquilo que eu estou ouvindo é verdade, senão eu vou saber. E quando Abraão sabe que o negócio é de Sodoma e Gomorra, Abraão era meio vizinho, olhava aquele lugar, Abraão já sabia que o negócio ia pegar fogo, literalmente. Porque o lugar lá era muito complicado. E qual é a atitude de Abraão? Uma coisa que a Bíblia nos ensina é que existia um homem muito importante lá naquela cidade, morando em Sodoma, e o nome dele era Ló. Ló era sobrinho de Abraão, ele morava lá, naquela cidade. Abraão poderia falar para Deus o seguinte: Deus, aquelas cidades lá o bicho está pegando, o negócio é ruim lá. A iniquidade é grande, como o Senhor falou. Sabe o que eu faria, Senhor? Matava todo mundo. E Ló, tem Ló lá, o seu sobrinho, matava junto. Porque é nó cego, aquele Ló lá, ó, deu umas tretas aí com os meus parceiros, com a minha família e tal, foi embora, discípulo rebelde, mata junto. Mata tudo, acaba com tudo. Deus estava ali, ouvindo Abraão. Agora, se Deus viesse até nós e falasse, né? Tá vendo esse pessoal da faculdade aí, ó? Tudo pecador, só blasfema, só fala besteira. O que Deus ouviria de você? Senhor, é assim mesmo, volta logo, me salva, e esse povo já vai para o inferno, e daí já está tudo resolvido. O que você diria? Mas Abraão, ele podia gostar do sobrinho dele, como ele gostava efetivamente, e poderia dizer assim, ó, Deus, sabe essa cidade? Tudo pecador, tudo malfeitor, ninguém se converte, já tentei convidar para o GC, não vai. Pode matar todo mundo, só livra Ló, o meu sobrinho, porque é família. Família é família, né? Quase um poderoso chefão, né? É família. Mas é engraçado que quando Abraão ele vai falar, Abraão não pede pela vida do seu sobrinho. Abraão pede pela vida de toda a cidade. Ele intercede por todas as pessoas daquela cidade. Sabe o que Abraão queria? Ele queria a salvação de todo mundo, pessoal. Já pensou nisso? Bons e maus. Porque ele vai usar os justos, mas ele fala assim, você vai destruir o justo com o ímpio? Se tiver um monte de justo lá naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Não, se tiver justo, por amor dos justos, eu não destruo a cidade. Abraão, quando ele sabe o desejo de Deus, o que ele faz? Ele intercede. E sabe por que Deus revela isso para Abraão? Porque quando Deus ele criou o homem na terra, Ele deu autoridade para o homem, autoridade nas nossas palavras, e quando nós falamos, quando nós intercedemos, quando nós oramos, o mundo espiritual se move. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então Deus precisava de intercessores naquela hora. Deus ele precisava, porque a justiça dele mandava matar todo mundo. Mas um intercessor, ele pode mudar o rumo de outras vidas, ele pode mudar a realidade de um ambiente. E se Abraão ele intercedesse, Deus poderia dizer, não, foi liberada uma palavra por alguém que tem autoridade nesse mundo, que é o homem. E eu sou Deus, eu vou usar essa autoridade que eu mesmo dei e vou fazer isso. Só que quando aqueles homens chegam naquela cidade, nós vamos ver na história que Deus não encontra 10 justos. Deus só encontra quem? Ló, o único. E o que acontece? A cidade é destruída. E isso nos serve de um grande exemplo do que muitas vezes você ora, você clama pela cidade toda de Joinville, nós oramos e intercedemos pela cidade inteira aqui, pelo Brasil inteiro. Eu sei que tem corações missionários que oram pelo mundo inteiro. Mas quando Abraão foi lá no outro dia, a Bíblia vai falar que ele foi lá e viu todo o fogo, tudo o que aconteceu e tal, mas ele soube que o sobrinho dele tinha sido salvo. Sabe o que isso nos mostra? Valeu a pena aquela intercessão, porque 3 pessoas se salvaram, o sobrinho dele e as 2 filhas. Assim deve ser a nossa intercessão. Nós intercedemos, nem todos talvez vão ser salvos, mas alguns são salvos. Se todos nós formos intercessores e todos, por causa da nossa intercessão, tiverem alguns salvos, na verdade nós teremos milhares, centenas, milhares de pessoas salvas. Mas nós precisamos o quê? Caminhar um pouco mais com Deus.
deixar de só querer expor a nossa vontade para o Senhor, mas ficar ali na presença de Deus, escutando, esperando Deus falar qual é o sonho, o desejo, o plano dEle, para que a gente possa interceder, para que a gente possa se colocar na brecha pelas pessoas. A Bíblia fala que o que torna alguém amigo de Deus, ou amigo de Jesus, é alguém que sabe os planos dEle. Não é o contrário, Jesus é seu amigo. Jesus é seu amigo porque você vive contando todos os seus planos para Ele. Então, Ele é seu amigo. Agora, Jesus, Ele vai falar para os seus discípulos, Ele vai dizer assim, ó, já não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque tudo que tenho ouvido do meu Pai, eu tenho contado para vocês. Ou seja, como Jesus falava tudo, Ele considerava que os discípulos eram amigos. E a Bíblia, lá em Isaías 41:8, ela vai falar que Abraão era amigo de Deus. E lá em Tiago também, se não me engano 2,13, vai falar que Abraão era amigo de Deus. Sabe o que faz você virar amigo de Deus? Você ouvir o coração de Deus e corresponder em espírito de intercessão, todos os dias na sua vida. Porque quando você ouve pelo que o coração do Pai está clamando, pelo que o coração do Pai está gemendo, você começa a interceder, orar. E sabe o que Deus faz? Deus cumpre. Deus, Ele tem legalidade nessa terra, porque nós damos essa legalidade para que os céus venham e se manifestem na vida de pessoas que talvez nem estão olhando ainda para a cruz, para Jesus, para nada. E você talvez é a maior prova disso. Talvez alguém orou por você, eu tenho quase certeza absoluta que alguém orou pela sua vida, pode ter sido seu pai, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, seu irmão, mas alguém colocou, mesmo quando você não queria, quando você não enxergava, mesmo quando você não estava nem aí para Deus, mas alguém te colocou na presença de Deus. Deus, Ele pegou aquela oração, Ele tocou no seu coração, Ele quebrantou a sua vida, Ele abriu os seus olhos, e hoje você viu a luz de Jesus, não é verdade? Mas nós precisamos o quê? Parar de só ser a parte A da história da vida com Deus, que é muito bom. A gente quer a presença de Deus, a gente quer falar, a gente quer receber, mas a gente tem que ver qual que é o lado de Deus. Cadê o banquete? Como eu falei, cadê o meu banquete? Eu vim aqui, cadê o meu banquete? Você quer, eu estou indo embora, você não quer ficar mais um pouquinho comigo aqui? Sabe, aquela hora da oração onde você já falou tudo que você tinha para falar, e daí você levanta e vai embora, mas aquela era a hora de você ouvir. Aquela era a hora em que Deus revelaria o coração dEle na sua vida. A Bíblia tem um versículo tão maravilhoso que foi pregado aqui na série Temor do Senhor, que é Salmo 25:14, que fala assim, ó: o segredo do Senhor é para com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus, Ele tem segredos, mas quantos ficam na presença de Deus para ouvir esses segredos? Quantos permanecem na presença de Deus até que o Pai, Ele pode, já está satisfeito, saciado com a sua adoração, o seu louvor, e podem falar, sussurrar no seu ouvido, lá no seu quarto, o Espírito Santo pode falar: filho, esse é o meu desejo, esse é o meu plano. Porque muitos veem a Bíblia e falam assim: poxa, a Bíblia fala, tudo que pedirdes em meu nome, meu Pai vos concederá. Orem e peçam no meu nome. Daí você fala: poxa, eu peço tantas coisas no nome de Jesus, e não acontece. Mas o detalhe é, as coisas acontecem quando elas estão dentro da vontade de Deus. Então, mais interessante do que nós orarmos em nome de Jesus, pode orar à vontade, mas é saber qual é a vontade de Jesus, qual é o coração de Deus. Quando nós sabemos o coração de Deus, nós unimos com o nome de Jesus, que tem poder, muito poder, e o que acontece? Se realiza a sua oração, você tem a resposta, você alcança o seu alvo, o seu objetivo. Mas para isso nós precisamos ouvir um pouco mais, abrir mais o nosso coração.